O caso das joias sauditas levou mais uma pessoa a acordar com o toque, 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 as 3 batidinhas da Polícia Federal. Dessa vez foi Marcelo da Silva Vieira, que era responsável por organizar os presentes recebidos pela Presidência da República durante o governo Bolsonaro. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Ok, então Marcelo da Silva Vieira, ele era o chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República, que é um nome chique para o Gabinete dos Presentes. Em abril, ele confirmou que o Bolsonaro teria participado de uma ligação que envolveria aí também o coronel Mauro Cid, sobre a liberação das joias que estavam retidas no aeroporto de Guarulhos. Hoje, a Polícia Federal realizou hoje, dia 12 de maio, para quem não está assistindo ao vivo, a Polícia Federal realizou uma busca e apreensão na casa dele para pegar o celular. Quem trouxe a notícia para a gente foi o Bruno Tavares, lá na Globo News. E daí, gente, aqui eu vou dizer que o áudio está meio ruim, mas é o áudio original do vídeo, porque o Bruno Tavares estava no telefone falando ao programa. Ele então disse que havia participado do recebimento das joias, que assinou aquele ofício conjunto para tentar liberá-las a partir do momento que ela ficou presa, apreendida, né? Melhor dizendo, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Depois que esse depoimento terminou, como tem feito com diversas testemunhas ouvidas ao longo desse inquérito, o delegado então solicitou que o telefone do Marcelo fosse entregue voluntariamente para a perícia. Tá, então vocês estão, se tiver ruim de ouvir, basicamente o que está dizendo, o Marcelo Silva, ele prestou o depoimento à Polícia Federal e daí no final do depoimento o delegado pediu, você pode deixar o celular aqui com a gente? Voluntariamente? A Polícia Federal tem feito isso como forma de esclarecer o que aconteceu. A partir do momento que as pessoas prestam depoimento, elas entregam voluntariamente o celular. Eu posso citar aqui de cabeça diversas outras testemunhas que fizeram a mesma coisa, como os auditores fiscais da Receita, por exemplo. E daí ele está dizendo, então, que isso não é incomum. Várias outras pessoas, como os auditores da Receita, entregavam o celular voluntariamente. Que disponibilizaram o celular para perícia. O Marcelo alegou, o Marcelo e o delegado e o advogado alegaram naquele momento que eles estavam atrasados, que o voo de retorno deles para o Rio de Janeiro estava atrasado e se comprometeram com o delegado a entregar esse telefone celular posteriormente. Então aí, basicamente, daí o Marcelo meteu na volta a gente compra, né? Então ele falou, tô atrasado pro meu voo, depois eu entrego. Bom, Cecília, segundo eu apurei, os dias foram passando e esse telefone não foi entregue. O delegado, então, procurou o advogado do Marcelo, disse que precisava do telefone e este advogado teria dito que não entregaria mais, que havia pensado melhor e que não entregaria mais o aparelho. Daí, quando foram atrás, o advogado falou, não vamos mais entregar. O delegado Adalto Machado, então, fez um pedido judicial de buscas para que esse telefone fosse recolhido. Esse pedido foi endereçado à Justiça Federal de Guarulhos, mas o juiz do caso negou o pedido da Polícia Federal. O Ministério Público Federal, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que cuida aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e então um desembargador autorizou as buscas que estão sendo realizadas hoje. Daí, no final das contas, então, foi autorizado aí por um tribunal federal as buscas que teve hoje, no dia 12/5, pela manhã. Basicamente, a Polícia Federal chegou na casa do Marcelo de manhãzinha para buscar o tal do celular. Tá, mas e daí? O que teria de tão importante nesse celular para o delegado estar tão preocupado em conseguir esse celular? Vamos ouvir. Isso que a gente quer saber aqui. Eu tava esperando você chegar aí. Vamos ver. Vamos lá. Em especial, a polícia tem especial interesse nesse telefone, porque o Marcelo disse que as tratativas, as conversas todas entre ele e o ajudante de ordens da Presidência da República, o Mauro Cid, que está preso, né, por conta daquele episódio das carteiras de vacinação, eles conversaram por WhatsApp, por mensagem de texto.
todas as tratativas para tentativa de liberação das joias ocorreram por meio de mensagens. Então, a Polícia Federal considera que obter essas mensagens, entender exatamente o teor delas, dos eventuais áudios trocados, é importante para confirmar aquilo que tanto o Marcelo quanto o Mauro Cid vem dizendo ao longo dessa investigação. Então, o que deve ter nesse celular aí? Toda a tratativa que o Marcelo e o Mauro Cid fizeram para tentar liberar as joias, porque eles fizeram toda essa tratativa trocando mensagem do WhatsApp que deve estar registrado nesse celular aí. Então, eu acho que dá para a gente dizer sim que deve ser uma peça-chave aí para entender o caso aí das joias. Álvaro, o que você tem a me dizer? Bom, ainda tem bastante coisa para desenrolar, né? Mas eu estou bem feliz de não ver mais bolsonarista insistindo na defesa de Bolsonaro, nesse caso, tanto quanto em outros que a gente viu no passado e que tinham sugestões bastante eloquentes de corrupção também. Veja o exemplo das vacinas na CPI da Covid. Eu tive que lidar com oposição aos fatos, Sofia, né? Não, mas a vacina não foi comprada, não fica demonstrado que havia vontade de lesar os cofres públicos e tal, né? E no caso das joias, o pessoal desistiu, Sofia. Nos grupos bolsonaristas, o assunto só existiu quando estourou. É claro que isso vai muito da minha experiência empírica e para ser sincero, nesse ano eu não tenho sido tão assíduo quanto eu estava sendo no período da eleição, até porque os grupos também já estavam, sabe, tendo essa atividade assim reduzida no pós-eleição, né? Mas essa coisa das joias é uma ausência muito maluca nos ambientes bolsonaristas que eu frequento, sabe? E aí ressalto, né, que a minha experiência direta não é a medida real das coisas, né? Vamos esperar um levantamento sério aí do pessoal que trabalha com dados e monitora redes, para a gente saber como é que os bolsonaristas estão encarando essa coisa das joias, né? Por enquanto, se você buscar dados sobre essa percepção, você vai perceber que eles não existem, né? Inexistem. Mas a minha percepção é de que a defesa do Bolsonaro não quis encampar essa, Sofia, não de maneira orgânica, né? Aí, claro, tem várias hipóteses para isso, né? Será que secou o incentivo para que essa defesa acontecesse, né? Porque a gente sabe que sempre teve um componente orgânico nessa comunicação de redes. Sim, verdade. Mas também tem gabinete do ódio, recurso daqui, recurso de lá, etc e tal, né? Então, no momento em que essas coisas vão sendo cortadas, naturalmente isso pode impactar a capacidade dessas redes de defender o líder, né? Mas não tenho visto essa defesa e crio a esperança desse pessoal ter caído na real. Esperança vã e juvenil, claro. Esperança inocente, como o sono de doutora Ana.